Eu nunca pensei que uma loja de brinquedos pudesse mudar a minha vida inteira. Mas ali estava eu, parada na frente da Mundo Encantado, com as mãos suando e o coração disparado, segurando a Valentina pela mãozinha enquanto ela apontava animada para os ursinhos na vitrine. Mamãe, olha! Ela puxou minha saia, os olhinhos castanhos brilhando. Aos 3 anos, Valentina ainda via magia em tudo. Eu queria ter a mesma sorte. Sim, amor, são lindos. Respirei fundo. Era meu primeiro dia de trabalho depois de meses desempregada, sobrevivendo com trabalhos esporádicos e a ajuda da minha mãe. A conta da creche estava atrasada, o aluguel vencendo, e essa vaga de vendedora era literalmente minha salvação. Empurrei a porta de vidro e um sininho tocou suavemente. O cheiro de madeira nova e tinta fresca me envolveu. A loja era menor do que parecia de fora, mas cada centímetro havia sido pensado com carinho. Prateleiras coloridas organizadas por idade, um cantinho com almofadas para as crianças brincarem, móveis girando lentamente no teto. Você deve ser a Odete. Eu me virei e quase esqueci de respirar. A mulher que se aproximava tinha uns 30 e poucos anos, cabelos castanho claros presos num coque meio bagunçado, e usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes. Ela sorriu, e algo no meu peito se apertou de um jeito que eu não soube explicar. Sou Camila, a proprietária. Ela estendeu a mão, e quando nossos dedos se tocaram, senti um formigamento estranho subir pelo meu braço. E essa princesa deve ser a Valentina, não é? Valentina se escondeu atrás das minhas pernas, tímida, mas logo espiou curiosa quando Camila se agachou na altura dela. Oi, Valentina. Você gosta de bonecas? Camila falou num tom suave, sem pressa. Tenho umas bem especiais ali no cantinho cor-de-rosa. Minha filha assentiu devagar, ainda grudada em mim. Eu a trouxera porque não tinha com quem deixar. A creche só abria às 8, e eu precisava estar aqui às 7 para aprender a rotina. Não se preocupe, Camila disse, levantando e me olhando diretamente nos olhos. Ela pode ficar brincando enquanto te explico tudo. Criança em loja de brinquedo é a coisa mais natural do mundo. Havia algo na voz dela que me acalmou imediatamente. Uma gentileza genuína, sem pressa ou julgamento. Quantas vezes eu havia me sentido constrangida por ter que levar Valentina a entrevistas ou lugares só de adulto. Obrigada, murmurei, sentindo as bochechas esquentarem. Eu não tinha com quem deixar ela hoje. Odete. Camila tocou meu braço levemente, e de novo aquele formigamento. Você não precisa se explicar. Eu sei como é difícil ser mãe sozinha. As palavras dela me pegaram desprevenida. Não era pena no tom, era compreensão, como se ela realmente soubesse. Passei a manhã aprendendo sobre o sistema de vendas, organizando prateleiras e observando como Camila interagia com cada cliente que entrava. Ela lembrava o nome das crianças, perguntava sobre a escola, sugeria brinquedos educativos sem ser insistente. Era natural, calorosa, e eu me peguei admirando não só sua competência profissional, mas a maneira como seus olhos se iluminavam quando falava sobre desenvolvimento infantil. Cada brinquedo tem uma função, ela explicou enquanto eu anotava tudo num caderninho. Não vendemos apenas objetos, vendemos memórias, aprendizado, momentos especiais entre pais e filhos. Valentina havia se instalado no cantinho das almofadas com uma boneca de pano, inventando conversas em voz baixa. De vez em quando, Camila olhava na direção dela e sorria, um sorriso diferente, mais suave. Ela é muito esperta, Camila comentou quando notou meu olhar. Quantos anos você tinha quando ela nasceu? 17. A resposta saiu automática, sem a vergonha que eu costumava sentir. Foi complicado no começo. Camila assentiu, sem fazer perguntas. Mais uma vez, aquela ausência de julgamento que me desarmava completamente. O movimento da manhã foi tranquilo. Alguns pais comprando presentes de aniversário.
uma avó procurando algo educativo para o netinho. Eu observava Camila trabalhar, a maneira como ela escutava realmente o que os clientes diziam, como sugeria alternativas quando o orçamento era apertado. Você tem jeito para isso, ela disse quando ficamos sozinhas por alguns minutos. As pessoas confiam em você. É um dom. Ninguém nunca havia dito isso sobre mim. Eu sempre me senti como uma improvisação ambulante, especialmente depois que a Valentina nasceu. Mas na voz de Camila, soava verdade. Camila? Ah? Hesitei, mexendo com a etiqueta de preço na minha mão. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você me contratou? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Eu não tenho experiência em vendas, nem ensino médio completo ainda. Camila parou o que estava fazendo e me olhou com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Por um momento, o silêncio se esticou entre nós, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Porque quando você falou sobre a Valentina na entrevista, seus olhos brilharam de um jeito que eu nunca vi em nenhum candidato falando sobre vendas ou carreira. Ela se aproximou um passo. E porque eu acredito que quem ama de verdade entende do que as crianças precisam. Meu coração disparou. Havia algo na maneira como ela disse, quem ama de verdade, que me fez questionar se estávamos falando apenas sobre maternidade. O sininho da porta tocou, interrompendo o momento. Um casal entrou com uma menina de uns 5 anos, e Camila imediatamente voltou ao modo profissional. Mas quando ela passou por mim para atendê-los, nossos ombros se tocaram por uma fração de segundo. E eu soube, com uma certeza que me assustou, que havia algo acontecendo comigo que ia muito além de gratidão por um emprego. Os dias seguintes passaram numa rotina estranha, onde cada gesto de Camila parecia ter um significado duplo que eu não conseguia decifrar. Bom dia, Odete, ela dizia sempre que eu chegava, e a maneira como pronunciava meu nome fazia algo no meu estômago se contrair. Valentina havia se acostumado rapidamente com a loja, e Camila sempre guardava um brinquedo diferente para ela experimentar. Hoje trouxe isso, ela disse na quarta-feira, mostrando um quebra-cabeça colorido. Achei que ela ia gostar. Eu observava as duas interagindo no cantinho das almofadas, Valentina rindo quando Camila fazia vozes engraçadas para as peças, e sentia uma ternura estranha crescendo no peito. Não era só maternal, era diferente, mais intensa. Durante o movimento mais fraco da manhã, Camila me ensinava sobre fornecedores e organizava comigo o estoque. Você aprende rápido, ela comentou quando consegui sozinha fazer minha primeira venda. Um kit de massinhas para um menino de 5 anos. O jeito como você conversou com o Pedrinho foi perfeito. Você tem instinto. Suas palavras me aqueciam por dentro de um modo que eu não esperava. Quando ela passou ao meu lado para pegar um catálogo na gaveta, senti o perfume dela. Algo suave, floral, que me deixava meio tonta. Camila, eu disse impulsivamente. Ela parou e me olhou, sobrancelhas erguidas em expectativa. Eu queria agradecer. Por tudo. Por me dar essa chance. Por ser tão paciente com a Valentina. Odete, ela interrompeu, ficando mais perto do que o necessário. Você não precisa me agradecer por fazer o que é certo. Havia algo no tom dela, uma intensidade que fez meu coração disparar. Por um segundo, nossos olhares se prenderam, e juro que vi algo diferente nos olhos verdes dela. Algo que me fez questionar se eu estava imaginando coisas. Mamãe! Valentina apareceu correndo, quebrando o momento. Olha o que eu fiz! Ela mostrava orgulhosa o quebra-cabeça montado, e eu me agachei para elogiá-la, tentando disfarçar o rubor no rosto. Quando levantei, Camila havia se afastado e arrumava uma prateleira com mais atenção do que o necessário. O resto da manhã passou com aquela tensão estranha no ar. Cada vez que precisávamos pegar algo na mesma gaveta, nossos dedos quase se esbarravam. Quando ela me explicava o sistema de vendas no computador, ficava perto demais, e eu conseguia sentir o calor do seu corpo.
Você tem mãos delicadas, ela disse de repente, observando enquanto eu embrulhava um presente. É importante no nosso trabalho. As pessoas percebem quando você tem carinho com as coisas delas. Meu rosto esquentou. Obrigada, murmurei, sem conseguir olhar diretamente para ela. Camila, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você sempre trabalhou com crianças? Ela sorriu, mas havia algo melancólico na expressão. Desde pequena, eu queria ser mãe. Sonhava com isso. O tempo verbal me chamou a atenção. Queria. Sonhava. No passado. E agora? Perguntei baixinho. Camila demorou para responder, mexendo distraidamente com um urso de pelúcia na prateleira. Às vezes os sonhos mudam de forma, ela disse finalmente. Mas não de essência. Eu cuido das crianças dos outros, e isso me completa de um jeito diferente. Mas havia uma tristeza sutil na voz dela que me deu vontade de tocá-la, de perguntar mais. Mas antes que eu pudesse, o telefone tocou, e ela se afastou para atender. Passei o resto do dia me perguntando o que havia por trás daquelas palavras. Quando chegou a hora de ir embora, Valentina estava adormecida no colo da Camila, que lia baixinho uma história para ela. A cena me deixou sem ar. Havia algo tão natural, tão maternal naquele gesto, que por um momento imaginei como seria se... Ela é um anjo, Camila sussurrou quando percebeu que eu estava observando. Você fez um trabalho maravilhoso com ela, Odete. Peguei Valentina no colo, ainda sonolenta, e me despedi. Na porta, Camila tocou meu ombro levemente. Odete, ela disse hesitante. Amanhã, se você quiser, posso ensinar você a fazer as decorações da vitrine. Sei que você tem um olho artístico. Como você sabe? Perguntei curiosa. Ela sorriu, mas não respondeu. Apenas disse: até amanhã. E seus dedos demoraram alguns segundos a mais do que o normal antes de se afastarem do meu ombro. Caminhando para casa com Valentina nos braços, eu não conseguia parar de pensar no toque dela, na maneira como disse olho artístico, como se me conhecesse melhor do que eu mesma. E pela primeira vez na vida, me peguei ansiosa para o dia seguinte chegar, não só pelo trabalho, mas pela possibilidade de estar perto dela novamente. Naquela noite, deitada no meu quarto pequeno com Valentina dormindo ao meu lado, eu não conseguia tirar Camila da cabeça. Revirava na cama, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu sempre havia gostado de homens. Bem, pelo menos do pai da Valentina, por mais desastre que ele tenha sido. Mas agora, toda vez que Camila sorria para mim, meu estômago virava, e quando ela tocava meu braço casualmente, eu sentia uma eletricidade que nunca havia experimentado. Isso é só gratidão, eu repetia para mim mesma no escuro. Ela me deu um emprego quando eu mais precisava. É só isso. Mas no fundo eu sabia que estava mentindo para mim mesma. Na manhã seguinte, cheguei à loja com um frio na barriga diferente. Camila me esperava com materiais espalhados no balcão. Papéis coloridos, fitas, pequenos enfeites temáticos. Pronta para transformar nossa vitrine? Ela perguntou, e havia uma animação genuína na voz que me fez sorrir apesar do nervosismo. Eu nunca fiz isso antes, admiti, tocando hesitante numa borboleta de papel. Não sei se tenho jeito. Odete, ela disse, ficando ao meu lado. Ontem você organizou aquela prateleira de jogos educativos de um jeito que até eu não havia pensado. Por cores e faixa etária, mas também por tipo de aprendizado. Isso é arte. Senti o rosto esquentar com o elogio. Valentina estava entretida com um livro de figuras no cantinho, fazendo comentários em voz alta para os personagens, o que nos fez rir. Ela é uma contadora de histórias nata, Camila observou. Igual a mãe. Como você sabe que eu gosto de histórias? Perguntei curiosa. Camila hesitou, mexendo com uma fita dourada. Você tem um jeito de falar. Quando conta alguma coisa para a Valentina, ou quando explica um brinquedo para os clientes.
É como se você pintasse a situação na nossa mente. Nunca ninguém havia notado isso em mim. Na escola, eu sempre fui a garota quieta, e depois que a Valentina nasceu, eu meio que desaprendi a me expressar. Mas Camila via coisas que nem eu sabia que existiam. Passamos a manhã decorando a vitrine com o tema Aventuras de Primavera. Eu sugeria ideias meio tímida, e Camila as implementava com um entusiasmo que me deixava mais confiante. E se colocarmos os bichinhos de pelúcia como se estivessem fazendo um piquenique? Propus. Genial! Ela exclamou, e nossos olhos se encontraram no reflexo do vidro. Por um momento ficamos ali, olhando uma para a outra através do espelho da vitrine, e algo passou entre nós, algo que me fez esquecer de respirar. Mamãe! Valentina apareceu do nada, puxando minha roupa. Posso ajudar também? Claro, amor. Camila respondeu antes de mim, agachando para ficar na altura dela. Que tal você escolher quais bonequinhas vão estar no piquenique? Observar Camila com minha filha me deixava com sentimentos confusos. Havia uma naturalidade ali, um carinho genuíno que ia além da simples gentileza profissional. E Valentina, que normalmente era tímida com estranhos, já tratava Camila como se a conhecesse há muito tempo. Ela tem jeito com crianças, pensei. Seria uma mãe incrível. E de repente me peguei imaginando coisas que me assustaram. Camila lendo histórias para Valentina à noite, nós três fazendo coisas juntas, como uma família. Balancei a cabeça, tentando espantar esses pensamentos. Está tudo bem? Camila perguntou, notando minha expressão. Sim, menti, voltando a arrumar os brinquedos. Só estava pensando em como deixar isso mais bonito. Durante o almoço, enquanto Valentina comia o sanduíche que eu havia trazido, Camila me fez companhia com uma salada. Odete, ela disse de repente, posso te perguntar uma coisa pessoal? Meu coração acelerou. Claro. O pai da Valentina, ele participa da vida dela? A pergunta me pegou desprevenida. Não, respondi depois de um momento. Ele desapareceu quando soube da gravidez. Disse que era muito novo para ser pai. Camila assentiu, sem julgamento. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas olhando para trás, acho que foi melhor assim. Valentina merece alguém que a queira de verdade, não alguém que fica só por obrigação. E você? Ela perguntou baixinho. Merece alguém que te queira de verdade também. Algo na maneira como ela disse isso fez meu estômago revirar. Havia uma intensidade no olhar dela que me deixou sem palavras. Camila, eu... Comecei, mas ela me interrompeu. Desculpa, ela disse rapidamente, desviando o olhar. Não era para eu ter perguntado isso. É muito pessoal. Não, está tudo bem, murmurei. Mas o momento havia passado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, um silêncio carregado de coisas não ditas. Valentina quebrou a tensão pedindo para ir ao banheiro, e Camila se ofereceu para levá-la. Quando voltaram, Valentina estava rindo de alguma coisa que Camila havia contado. O que foi? Perguntei, grata pela distração. Tia Camila disse que quando ela era pequena, achava que os brinquedos ganhavam vida à noite, como no filme do Toy Story. Valentina contou animada. Tia Camila? Repeti, olhando para ela. Camila corou levemente. Ela perguntou como deveria me chamar, e eu disse que podia ser tia Camila, se você não se importasse. Claro que não me importo, disse rápido demais, e vi algo se acender nos olhos dela. O resto do dia passou tranquilo, mas eu sentia uma mudança no ar, como se algo tivesse se movido entre nós. Quando chegou a hora de ir embora, Camila me acompanhou até a porta. Odete, ela disse hesitando. Amanhã é sexta-feira. Se você quiser, depois do trabalho, podemos levar a Valentina para tomar um sorvete. Conheço uma sorveteria que tem um espacinho para crianças brincarem. Meu coração disparou. Não era bem um convite para sair, mas também não era só trabalho. Eu adoraria, respondi.
E o sorriso que ela me deu foi diferente de todos os outros. Ótimo, ela disse. E por um momento ficou ali parada, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Finalmente, murmurou. Até amanhã, então. E suas palavras soaram quase como uma promessa. Sexta-feira chegou com uma ligação que mudou tudo. Eram 8 da manhã, Valentina ainda dormia no meu colo na loja enquanto eu organizava uns papéis, quando meu celular tocou. Odete? A voz da diretora da creche soou tensa. Preciso falar com você sobre a mensalidade em atraso. Meu estômago despencou. Eu sei. Eu vou acertar na segunda-feira, prometo. Odete, são 3 meses. Eu tentei segurar o máximo que pude, mas a coordenação está pressionando. Se não regularizar até segunda, vou ter que desligar a Valentina. A ligação terminou e eu fiquei ali parada, segurando o telefone com as mãos tremendo. 3 salários mínimos de mensalidade. Era mais do que eu ganharia em 2 meses trabalhando na loja. Odete? Camila apareceu ao meu lado. Aconteceu alguma coisa? Tentei disfarçar, forçando um sorriso. Não, está tudo bem. Mas minha voz saiu embargada, e Camila não era boba. Odete, ela disse mais firme, tocando meu braço. O que foi? E de repente, tudo desabou. As contas atrasadas, a ameaça de despejo, o medo constante de não conseguir dar para Valentina o que ela merecia. As lágrimas vieram sem aviso, e eu me senti uma idiota chorando na frente da minha chefe. Desculpa, solucei, tentando me afastar. Não devia trazer meus problemas para o trabalho. Não, Camila disse, me segurando pelos ombros. Você não vai se desculpar por ser humana. Me conta o que está acontecendo. Algo no tom dela, firme, mas gentil, me desarmou completamente. Entre lágrimas, contei sobre a creche, sobre como eu havia tentado conciliar trabalhos esporádicos com cuidar da Valentina, sobre como me sentia falhando constantemente como mãe. Camila me escutou em silêncio, sem pressa, sem julgamento. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento, pensando. Quanto você precisa? Perguntou diretamente. Camila. Não. Quanto, Odete? 3.000. Minha voz saiu quase inaudível. Mas eu não estou pedindo empréstimo, juro que não. Eu sei que não está. Ela se levantou e foi até a gaveta do caixa. Voltou com um envelope. Isso é o seu adiantamento salarial. 3 meses adiantados. Camila, eu não posso aceitar. Pode sim. Ela colocou o envelope na minha mão. E não é favor. É investimento. Você é boa no que faz, e eu quero que fique aqui. Não posso deixar você se preocupar com isso quando deveria estar focada em trabalhar. Olhei para o dinheiro na minha mão e uma onda de gratidão me invadiu, misturada com algo mais complexo. Como eu vou retribuir isso? Perguntei baixinho. Camila me olhou por um longo momento, e havia algo diferente nos olhos dela, algo mais intenso, mais verdadeiro. Fica, ela disse simplesmente. Só fica. A maneira como ela disse isso, vulnerável e quase suplicante, me fez perceber que talvez eu não fosse a única ali que estava se sentindo confusa sobre nossos sentimentos. Camila, comecei, mas Valentina acordou nesse momento, espreguiçando-se e perguntando se já podia brincar. O resto da manhã passou numa atmosfera diferente. Camila me olhava de um jeito novo, como se algo tivesse mudado entre nós depois daquele momento de vulnerabilidade. E eu me sentia estranhamente exposta, como se ela tivesse visto uma parte de mim que eu raramente mostrava para alguém. Ainda vale o sorvete hoje? Ela perguntou na hora do almoço hesitante. Depois do que aconteceu, se você quiser ficar em casa... Não, respondi rápido demais. Quero dizer, Valentina estava ansiosa a semana toda. E eu também quero ir. Camila sorriu, e pela primeira vez desde aquela manhã, pareceu relaxar. Ótimo. Conheço um lugar que vocês vão adorar. Quando chegamos na sorveteria, Valentina saiu correndo para o espacinho Kids, e Camila e eu ficamos sentadas numa mesinha, observando ela brincar. Obrigada, eu disse depois de um tempo. Por hoje, por tudo.
Eu não sei como. Odete. Camila me interrompeu, colocando a mão sobre a minha na mesa. Você não precisa me agradecer. Foi natural querer te ajudar. O toque dela queimava minha pele, e quando nossos olhares se encontraram, vi algo nos olhos verdes dela que me fez esquecer de respirar. Não era só gentileza ou compaixão. Era algo mais profundo, mais íntimo. Camila, murmurei, sem conseguir terminar o pensamento. Mamãe. Valentina apareceu correndo, interrompendo o momento. Olha que amiga nova eu fiz. Uma menina da idade dela veio atrás, e as duas começaram a contar animadamente sobre a brincadeira que haviam inventado. Mas debaixo da mesa, Camila não tirou a mão da minha, e eu não me afastei. Ficamos ali, dedos entrelaçados discretamente, assistindo Valentina brincar. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente segura. Quando chegou a hora de ir embora, Camila me acompanhou até o ponto de ônibus. Odete, ela disse quando o ônibus se aproximou. Esse fim de semana, se você quiser, posso passar lá em casa para ver como vocês estão. Levar uns brinquedos para Valentina, talvez assistir um filme. Havia algo diferente na proposta. Não era mais sobre trabalho, nem sobre favores. Era sobre querer estar perto. Eu adoraria, respondi, e a maneira como ela sorriu me deixou com um frio na barriga bom. Subindo no ônibus com Valentina no colo, eu olhei pela janela e vi Camila ainda parada no ponto, acenando para nós. E de repente me dei conta de que, sem perceber, ela havia se tornado muito mais do que minha chefe. Ela havia se tornado alguém que eu queria por perto, alguém em quem eu confiava, alguém que me fazia sentir coisas que eu nem sabia que existiam. E isso me assustava tanto quanto me animava. Sábado chegou com uma ansiedade que eu não conseguia nomear. Passei a manhã arrumando meu apartamento pequeno, tentando disfarçar a pobreza com capricho, dobrei e redobrei a roupinha da Valentina e me troquei 3 vezes antes de decidir por uma blusa azul clara que realçava meus olhos. Não que importasse, eu tentava me convencer. Mamãe, você está nervosa? Valentina perguntou, observando enquanto eu passava pela 3ª vez um pano na mesa da cozinha. Um pouco, admiti. A tia Camila vai vir aqui em casa hoje. Eu sei! Ela gritou animada. Vai ser divertido. Às 2 da tarde, a campainha tocou, e meu coração disparou. Abri a porta e Camila estava ali, com um sorriso tímido, segurando uma sacola de brinquedos e uma caixa de docinhos. Ela usava uma calça jeans e uma camiseta branca simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e estava ainda mais bonita do que na loja. Oi, ela disse, e havia algo diferente na voz, mais suave, mais íntima. Espero que não seja muita invasão. E claro que não. Entre! Quando ela passou por mim na porta, senti seu perfume. Aquele mesmo cheiro floral que me deixava tonta na loja, mas agora mais concentrado, mais presente. Valentina correu para cumprimentá-la, e Camila se agachou para recebê-la com um abraço. Trouxe algumas surpresas para você, disse mostrando a sacola. Mas primeiro, onde posso colocar isso? Ela apontou para os docinhos. Na cozinha, pode deixar que eu... Não, Camila me interrompeu suavemente. Me deixa ajudar. É sua casa, mas me deixa fazer parte. A maneira como ela disse fazer parte fez algo no meu peito se contrair. Fomos para a cozinha juntas, e no espaço apertado, nossos corpos se esbarravam constantemente. Quando ela se esticou para pegar um prato no armário alto, eu fiquei atrás dela, e por um momento ela ficou parada assim, como se também tivesse sentido a proximidade. Desculpa, murmurou, se virando. Nossos rostos ficaram muito próximos, e eu pude ver pequenas sardas douradas ao redor dos olhos verdes dela. Por um segundo, o mundo parou. Não precisa pedir desculpas, sussurrei, e havia algo na minha voz que eu não reconheci. Camila me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa.
E então, Valentina apareceu correndo, querendo ver os brinquedos. Passamos a tarde no chão da sala, brincando com Valentina. Camila havia trazido um jogo de montar e uns livros de pintar, e ela se jogou na brincadeira com uma alegria genuína que me derreteu. "Você é divertida, tia Camila", Valentina disse, rindo quando Camila fez uma voz engraçada para um bonequinho. "Você também é, princesa", Camila respondeu. Mas quando disse isso, me olhou diretamente, como se estivesse falando comigo também. Havia momentos em que nossos olhares se cruzavam por cima da cabeça da Valentina. Momentos carregados de algo que eu não conseguia nomear. Quando ela ria de alguma coisa que Valentina fazia, eu me pegava observando a maneira como seus olhos se fechavam um pouco, como o canto da boca se curvava. E várias vezes eu a peguei me observando também, com uma intensidade que me deixava sem ar. "Odete", ela disse quando Valentina foi ao banheiro. "Você tem uma casa muito aconchegante. Dá para sentir o carinho em cada cantinho." Olhei em volta para o apartamento modesto, tentando ver o que ela via. "É pequeno", murmurei. "E não tenho muito." "Não estou falando de coisas materiais." Camila me interrompeu, se aproximando um pouco no sofá. "Estou falando de amor. Essa casa respira amor." Meu rosto esquentou com um elogio. E quando ela disse "amor", algo na maneira como pronunciou a palavra me fez tremer por dentro. "Camila." Comecei, mas ela balançou a cabeça. "Você não tem noção do quanto é especial, tem?" Ela perguntou baixinho. "Do quanto a Valentina é sortuda por ter uma mãe como você?" Suas palavras me tocaram num lugar profundo. Um lugar onde eu guardava todas as minhas inseguranças sobre ser uma mãe adolescente, sobre não ser suficiente. Eu sempre sinto que estou errando tudo, admiti numa voz quase inaudível. Que ela merecia alguém melhor, mais preparada. "Odete." Camila estendeu a mão e tocou minha bochecha suavemente. "Para. Você é exatamente a mãe que ela precisa." O toque dela queimava minha pele, e eu me peguei inclinando o rosto para sua mão, fechando os olhos por um segundo. Quando os abri, Camila estava me olhando com uma expressão que fez meu coração parar. Havia algo ali. Desejo, ternura. Uma necessidade que espelhava a minha. "Camila", murmurei seu nome como uma pergunta, uma súplica. Ela se aproximou um pouco mais, e eu podia sentir seu hálito quente no meu rosto. "Odete, eu..." Ela começou. Mas nesse momento, Valentina voltou correndo, pulando no sofá entre nós duas. "Vamos brincar de casinha", ela anunciou animada. "Tia Camila pode ser o papai." "Acho que a tia Camila prefere ser a mamãe", eu disse sem pensar, e quando as palavras saíram, senti meu rosto pegar fogo. Camila me olhou com surpresa, depois sorriu de um jeito que me deixou ainda mais confusa. "Pode ser", ela disse suavemente. "Eu adoraria ser a outra mamãe." A maneira como ela disse isso, hesitante, mas esperançosa, fez algo no meu estômago revirar. Brincamos de casinha, e Valentina criou toda uma dinâmica onde Camila e eu éramos as mamães, que cuidavam dela e dos brinquedos. Em vários momentos da brincadeira, Valentina dizia coisas como "agora as mamães se beijam" ou "as mamães dançam juntas", e Camila e eu nos olhávamos com um constrangimento gostoso, rindo nervosas. Quando anoiteceu, Camila disse que precisava ir, mas ela demorou na porta, como se não quisesse sair. "Obrigada por me deixar fazer parte do dia de vocês", ela disse, acariciando os cabelos da Valentina, que estava com sono no meu colo. "A casa fica mais completa com você aqui", respondi, e as palavras saíram mais sinceras do que eu pretendia. Camila me olhou por um longo momento, e então se aproximou devagar. Por um segundo, pensei que ela fosse me beijar, mas em vez disso, ela beijou delicadamente minha testa, demorando mais do que o necessário. "Até segunda", ela murmurou contra minha pele,
e saiu deixando o cheiro dela impregnado em mim. Deitei Valentina na cama e fiquei um tempo observando ela dormir. Minha mente uma bagunça de sentimentos. O beijo na testa havia sido tão íntimo, tão carregado de significado, que eu ainda sentia os lábios dela queimando na minha pele. Quando finalmente fui para a cama, me peguei tocando o local onde ela havia beijado, me perguntando o que significava tudo aquilo. E pela primeira vez na vida, me permiti imaginar como seria se aquele beijo tivesse sido em outro lugar. Segunda-feira chegou diferente, como se o mundo tivesse mudado de cor depois daquele fim de semana. Quando entrei na loja, Camila já estava lá, arrumando uns produtos novos, e quando me viu, seu sorriso foi diferente, mais íntimo, como se dividíssemos um segredo. "Bom dia, Odete", ela disse, e a maneira como pronunciou meu nome me fez lembrar do beijo na testa, da sensação dos lábios dela na minha pele. "Como foi o resto do fim de semana?" "Quietinho", respondi, colocando Valentina no cantinho dela. "Valentina não parava de falar sobre você." "Só ela?" Camila perguntou baixinho, me olhando de um jeito que fez meu estômago revirar. Havia algo diferente no ar entre nós. Uma tensão que não estava mais disfarçada de amizade ou profissionalismo. Era mais direta, mais honesta. Durante a manhã, cada interação parecia carregada de duplo sentido. Quando ela me pediu para ajudá-la a alcançar uma caixa no alto do estoque, nossos corpos se encostaram, e desta vez nenhuma de nós se afastou imediatamente. "Você usa um perfume diferente hoje?" ela perguntou, o rosto ainda próximo do meu. "É o mesmo de sempre", murmurei, mas minha voz saiu rouca. "Então deve ser você que está diferente", ela disse, e havia algo provocativo no tom que me deixou sem ar. Mais tarde, quando organizávamos juntas uma prateleira de pelúcias, Camila comentou: "Esse ursinho me lembra você. Suave por fora, mas com uma força escondida por dentro." Peguei o bichinho nas mãos, tentando disfarçar o rubor. "Como você sabe que tenho força escondida?" "Porque eu vejo", ela respondeu, parando o que estava fazendo para me olhar diretamente. "Vejo na maneira como você cuida da Valentina, como enfrenta as dificuldades, como você me olha às vezes." A última frase saiu quase sussurrada, e quando nossos olhos se encontraram, senti como se ela estivesse vendo direto na minha alma. "E como eu te olho?" perguntei, numa ousadia que me surpreendeu. Camila demorou para responder, os olhos verdes dela percorrendo meu rosto. "Como se você estivesse descobrindo alguma coisa nova sobre si mesma", ela disse finalmente. "E como se isso te assustasse e te animasse ao mesmo tempo." Sua leitura de mim era tão precisa que me deixou vulnerável, exposta. "Camila..." Comecei, mas o telefone tocou, interrompendo o momento. Durante o almoço, deixamos Valentina brincando e fomos até uma lanchonete próxima. Sentadas uma de frente para a outra numa mesinha pequena, a intimidade parecia ainda mais intensa. "Posso te fazer uma pergunta?" Camila disse, mexendo distraidamente com o canudo do refrigerante. "Claro! Você já se imaginou de um jeito diferente? Com alguém diferente do que sempre imaginou?" A pergunta me pegou desprevenida, mas havia algo no tom dela que me fez entender que não era uma pergunta casual. "Diferente como?" perguntei, fingindo não entender, mas sentindo meu coração acelerar. "Você sabe como", ela disse suavemente, me olhando por cima da mesa. "Você sente também, não sente? Essa confusão gostosa." Meu rosto pegou fogo. Ela estava colocando em palavras exatamente o que eu vinha sentindo há dias. "Camila, eu nunca pensei em mulheres assim", admiti numa voz baixa. "Mas contigo, eu não sei o que está acontecendo comigo." "Nem eu", ela sussurrou, estendendo a mão sobre a mesa. Quando nossos dedos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Mas sei que não quero parar de descobrir. Voltamos para a loja em silêncio.
mas um silêncio carregado de promessas não ditas. O resto da tarde passou numa tensão gostosa. Cada olhar, cada toque acidental ganhando um significado novo. Valentina, sempre perceptiva, comentou: "Vocês duas estão diferentes hoje, mas brilhantes." Camila e eu nos olhamos e rimos, mas havia verdade nas palavras inocentes da minha filha. Quando chegou a hora de ir embora, Camila me acompanhou até a porta. "Odete", ela disse hesitando, "amanhã é terça. Se você quiser, depois do trabalho, podemos levar a Valentina no parque e depois conversar. Só nós duas. Sobre isso que está acontecendo." Meu coração disparou. Era um convite para enfrentar aquilo que estávamos evitando nomear. "Eu quero", respondi, mais segura do que me senti em dias. "Eu preciso entender o que é isso." Camila sorriu, e então fez algo que me deixou sem chão. Passou os dedos delicadamente pelo meu rosto, como se estivesse memorizando cada detalhe. "Eu também preciso", ela murmurou. "Porque desde que você entrou na minha vida, Odete, eu não consigo pensar em mais nada." Saí dali com as pernas bambas e o coração acelerado, sabendo que na próxima noite, tudo entre nós seria diferente. As barreiras que havíamos construído estavam finalmente começando a desmoronar, e pela primeira vez, eu não estava com medo da queda. Terça-feira passou arrastada, cada minuto parecendo uma eternidade, até que chegasse a hora do nosso encontro. Camila estava mais nervosa que o normal, derrubou um potinho de tinta quando estava organizando o material de arte, e quando nossos olhos se cruzaram, ela corou como uma adolescente. "Você está bem?" perguntei, e ela apenas assentiu, mas eu via a ansiedade nos gestos dela, igual à minha. Valentina percebeu o clima estranho e ficou mais grudenta que o normal, como se sentisse que algo importante ia acontecer. "Mamãe, por que você e a tia Camila estão esquisitas hoje?" ela perguntou na hora do almoço, com aquela sinceridade brutal das crianças. "Não estamos esquisitas, amor", menti, trocando um olhar com Camila. "Estamos só pensativas." Saímos da loja às 5 em ponto e fomos caminhando até o parque da praça. Valentina correu para os brinquedos e Camila e eu ficamos sentadas num banco, observando ela brincar, mas a tensão entre nós era quase palpável. "Odete", Camila começou, a voz mais baixa que o normal. "Sobre ontem? Eu espero não ter te assustado com o que disse." "Você não me assustou", respondi, virando para olhá-la. "Você me acordou." Havia algo diferente nos olhos verdes dela, uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto. "Eu passei a noite inteira pensando", ela continuou, "tentando entender quando exatamente você parou de ser só minha funcionária e virou isso." "Isso o quê?" perguntei baixinho, querendo ouvir ela dizer. "Isso que me tira o sono, que me faz inventar desculpas para ficar perto de você, que me fez te dar aquele dinheiro não porque era o certo, mas porque eu não suportava ver você sofrendo." Suas palavras me atingiram em cheio, porque eu sabia exatamente do que ela estava falando. "Camila, eu sei que é complicado", ela me interrompeu. "Eu sou sua chefe, você tem a Valentina, eu sou mais velha, e além de tudo, eu sou mulher. E até alguns meses atrás, eu tinha certeza de que isso nunca seria um problema para mim." A última frase me fez olhar para ela com surpresa. "Você também nunca..." "Nunca?", ela confirmou. "Mas contigo é diferente. É como se você tivesse ligado algo em mim que eu nem sabia que existia." Valentina veio correndo até nós, interrompendo a conversa. "Mamãe, você viu como eu escorreguei super rápido?" "Vi sim, amor. Você é muito corajosa." Camila se ofereceu para brincar com ela no escorregador, e eu fiquei observando as duas interagindo. Havia algo tão natural ali, tão certo, que por um momento me permiti imaginar como seria se fôssemos realmente uma família. Quando Valentina se cansou de brincar, Camila sugeriu: "Que tal levarmos ela para casa e depois conversarmos?"
Meu coração acelerou. Minha mãe pode ficar com ela. Falei antes de perder a coragem. Se você quiser mesmo conversar. No caminho para casa, Valentina dormiu no meu colo no ônibus e Camila ficou me olhando com uma ternura que me deixou sem ar. Você é linda assim, ela sussurrou. Cuidando dela, sendo mãe. É a coisa mais bonita que já vi. Mobá, deixamos Valentina com minha mãe, que ficou curiosa sobre Camila, mas não fez perguntas. Vão se divertir, ela disse com um sorriso maroto que me deixou vermelha. Camila me levou até um café pequeno e aconchegante, quase vazio naquela hora. Sentamos numa mesa do fundo, e pela primeira vez desde que nos conhecíamos, estávamos completamente sozinhas, sem Valentina, sem clientes, sem desculpas para evitar o que estava crescendo entre nós. Então, ela disse, mexendo nervosa com a xícara de café. Aqui estamos nós. Aqui estamos, repeti, sem conseguir tirar os olhos dela. Camila, eu preciso te contar uma coisa. Desde que meu ex foi embora, eu nunca mais me permiti sentir nada por ninguém. Achei que estava quebrada, incapaz de me conectar com alguém. E agora? Agora eu acordo pensando em você. Passo o dia inteiro ansiosa para te ver. E quando você me toca, eu sinto coisas que nunca senti nem com ele. Minha confissão saiu mais crua do que eu pretendia. Mas Camila me olhou como se eu tivesse dito exatamente o que ela precisava ouvir. Odete, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa. Quando nossos dedos se entrelaçaram, foi como se um circuito elétrico se fechasse. Eu estou apaixonada por você. E sei que é loucura, sei que não faz sentido, mas eu estou. As palavras dela me atingiram como um raio. Apaixonada. Ela estava apaixonada por mim. Camila. Eu sei que você tem medo. Ela continuou, apertando minha mão. Eu também tenho. Medo de estragar nossa amizade, medo de complicar seu trabalho, medo de não saber como lidar com isso tudo. Mas tenho mais medo ainda de fingir que não sinto o que sinto. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, para o rosto dela iluminado pela luz suave do café, e de repente tudo ficou claro. Camila, eu disse, levantando nossos dedos entrelaçados e beijando suavemente o dorso da mão dela. Eu também estou apaixonada por você. Ela fechou os olhos quando meus lábios tocaram sua pele, e quando os abriu, havia lágrimas ali. Odete. Nos levantamos ao mesmo tempo, e sem pensar, sem medo, nos aproximamos. Camila colocou as mãos no meu rosto, me olhando nos olhos como se estivesse pedindo permissão. Posso? Ela sussurrou. Em resposta, me inclinei para a frente, e nossos lábios finalmente se encontraram. O primeiro beijo foi suave, hesitante, como se estivéssemos testando uma nova realidade. Mas quando nos separamos e nos olhamos, algo se rompeu entre nós. O segundo beijo foi diferente, mais profundo, mais desesperado, carregado de semanas de tensão e desejo reprimido. Quando finalmente nos separamos, estávamos ofegantes, e Camila encostou sua testa na minha. E agora? Ela murmurou, os olhos ainda fechados. Agora, respondi, beijando delicadamente o canto da boca dela. Agora a gente descobre juntas o que isso significa. Os dias que seguiram nosso beijo foram uma montanha-russa emocional que me deixou exausta. Na quarta-feira, Camila chegou na loja com um sorriso tímido, e quando Valentina correu para cumprimentá-la, ela me olhou por cima da cabeça da minha filha com uma intensidade que me fez lembrar do gosto dos lábios dela. Bom dia, Odete, ela disse. E havia algo diferente no jeito como falou meu nome. Mais íntimo, como se fosse um segredo compartilhado entre nós. Durante a manhã, cada interação era carregada de uma tensão nova. Quando ela me passou uma caneta e nossos dedos se tocaram, senti aquele formigamento familiar subir pelo meu braço. Quando precisamos organizar juntas o estoque,
No espaço apertado do depósito, ela ficou parada atrás de mim por alguns segundos a mais que o necessário, e eu senti o calor do corpo dela nas minhas costas. Camila, murmurei, virando devagar para olhá-la. Nossos rostos ficaram muito próximos, e por um momento pensei que ela fosse me beijar ali mesmo. Mas então Valentina gritou lá da frente pedindo água, quebrando o encanto. A gente precisa conversar. Ela sussurrou, se afastando rapidamente. Sobre como vamos lidar com isso, aqui. E ali começou meu dilema. Durante o almoço, sentamos numa mesa afastada da lanchonete, e Camila foi direta. Odete, eu não me arrependo do que aconteceu ontem, mas precisamos estabelecer limites. Que tipo de limites? Perguntei, sentindo meu estômago afundar. Aqui na loja somos profissionais. Por causa da Valentina, por causa dos clientes, por causa da sua segurança no emprego. Ela tinha razão, mas algo em mim se rebelou contra a ideia. E fora daqui? Fora daqui, a gente vai devagar. Muito devagar. Odete, você tem uma filha pequena, uma vida estruturada. Eu não quero ser a pessoa que bagunça tudo isso. Mas eu queria que ela bagunçasse. Queria que ela virasse minha vida de cabeça para baixo, porque pela primeira vez em anos, eu me sentia viva de verdade. E se eu quiser que você bagunce? Perguntei, surpreendendo até a mim mesma com a ousadia. Camila me olhou por um longo momento, os olhos verdes dela escuros de desejo. Odete, você sabe o que está dizendo? Sei sim. Sei que quando você me beijou ontem, foi a primeira vez em 3 anos que eu me senti mulher, não só mãe. Sei que acordo pensando em você e durmo sonhando contigo. Sei que tenho medo, mas tenho mais medo ainda de deixar isso passar. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando delicadamente meus dedos. Então vamos devagar, ela repetiu. Porque eu também tenho medo. Medo de me apaixonar mais ainda, e você descobrir que isso foi só curiosidade. Suas palavras me doeram. Você acha que é só curiosidade? Não sei, ela admitiu com uma honestidade brutal. Você nunca esteve com uma mulher, Odete. Como pode ter certeza? A pergunta me perseguiu pelo resto da semana. Na quinta-feira, Camila estava mais distante, profissional demais, como se estivesse testando nossa capacidade de manter limites. Na sexta, ela mal me olhava nos olhos, e quando Valentina perguntou por que a tia Camila estava triste, eu não soube o que responder. Sábado chegou pesado, carregado de coisas não ditas. Camila não mencionou vir em casa, e eu não tive coragem de perguntar. Passei o dia inteiro inquieta, Valentina reclamando que eu estava esquisita de novo. No domingo, não aguentei mais. Peguei Valentina pela mão e fomos até a casa de Camila, endereço que eu havia decorado do seu cadastro de funcionária. Era uma casa pequena, mas aconchegante, com jardim na frente e uma varanda que denunciava seu gosto cuidadoso. Mamãe, por que viemos aqui? Valentina perguntou enquanto eu juntava coragem para tocar a campainha. Porque às vezes a gente precisa ser corajosa. Respondi, mais para mim mesma que para ela. Camila abriu a porta de roupão, os cabelos molhados do banho, sem maquiagem, e estava ainda mais bonita assim, natural e vulnerável. Odete? Ela disse surpresa. O que vocês estão fazendo aqui? Vim te dizer que não é curiosidade. Falei de uma vez, antes que perdesse a coragem. Vim te dizer que durmo abraçada com meu travesseiro imaginando que é você. Que quando Valentina pergunta sobre família, eu penso em nós 3. Vim te dizer que tenho medo sim, mas que medo de me apaixonar é melhor que a certeza de não sentir nada. Camila olhou para Valentina, que estava entretida observando as flores do jardim. Depois voltou os olhos para mim. Odete? E vim te dizer. Eu a interrompi. Que se você quiser mesmo ir devagar, eu respeito. Mas não me castiga por estar descobrindo quem eu realmente sou. Por um momento, ela ficou parada na porta, só me olhando. Então abriu um sorriso lento, cheio de alívio e desejo.
Entrem, ela disse, se afastando. Vocês duas. Porque eu também passei o fim de semana inteiro pensando em vocês, e isso está me deixando louca. Quando passamos por ela na porta, Camila tocou meu braço suavemente. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido, por não desistir de nós. E nesse momento, soube que não importava quão devagar fôssemos, não importavam os medos ou as incertezas. Nós duas já estávamos perdidas uma na outra, e não havia mais volta. Dentro da casa da Camila, tudo fazia sentido de um jeito que me assustou e me acalmou ao mesmo tempo. Valentina se instalou no sofá com alguns livros que Camila ofereceu, e nós duas ficamos na cozinha, preparando um café que nenhuma de nós realmente queria beber. Odete, Camila começou, mexendo nervosa com a colher. Eu preciso te contar uma coisa. Essa semana, tentando manter distância, foi um inferno. Eu percebi que não consigo mais fingir que você é só minha funcionária, ou que isso entre nós vai passar. Encostei no balcão, olhando para ela. E o que você quer fazer sobre isso? Quero parar de ter medo. Ela respondeu, se aproximando devagar. Quero parar de pensar no que os outros vão dizer, no que pode dar errado, no que eu não sei sobre relacionamentos assim. Quando ela ficou bem perto de mim, estendeu as mãos e tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos. Odete, eu te amo. E não é paixão passageira, não é curiosidade, não é carência, é amor de verdade, do tipo que te faz querer construir alguma coisa junto. Abri os olhos e a encontrei me olhando com uma intensidade que me deixou sem ar. Camila, eu te amo do jeito que você cuida da Valentina, do jeito que organiza minha loja como se fosse sua, do jeito que fica vermelha quando te elogio, do jeito que enfrenta os problemas de cabeça erguida. Suas palavras me atingiram uma por uma, direto no coração. Eu também te amo, sussurrei, colocando minhas mãos sobre as dela. Te amo do jeito que você olha para a Valentina como se ela fosse sua filha, do jeito que me faz sentir segura, do jeito que acordou em mim coisas que eu nem sabia que existiam. Nos beijamos ali na cozinha dela. Um beijo diferente dos anteriores, mais profundo, mais desesperado, como se estivéssemos selando um pacto. Quando nos separamos, Camila encostou a testa na minha, ofegante. E a Valentina? Ela perguntou baixinho. Como vamos explicar para ela? Mamãe? A voz da minha filha veio da sala, como se ela tivesse sentido que falávamos sobre ela. Podem vir aqui? Trocamos um olhar nervoso e fomos até a sala. Valentina estava sentada no chão, cercada de livros, mas nos olhava com aquela seriedade de criança que sabe que algo importante está acontecendo. Vocês duas estão namorando? Ela perguntou diretamente, me pegando completamente desprevenida. Valentina. Comecei. Mas ela me interrompeu. Porque se estiverem, eu acho legal. A tia Camila é legal, e você fica mais feliz quando ela está perto. A simplicidade da observação da minha filha me deixou emocionada. Você acha mesmo? Perguntei, me agachando na altura dela. Acho sim. E além do mais, ela continuou com a lógica impecável das crianças. Assim eu posso ter duas mamães, como a Aninha da escola. Camila se aproximou e se agachou do outro lado da Valentina. E você gostaria de ter duas mamães? Perguntou suavemente. Valentina olhou para ela, depois para mim, depois sorriu daquele jeito que derretia meu coração. Posso te chamar de Mamãe Camila? A pergunta saiu tão natural, tão cheia de amor inocente, que vi lágrimas se formarem nos olhos da Camila. Você pode me chamar do que quiser, princesa. Camila respondeu com a voz embargada. Desde que me deixe ser parte da família de vocês. Então está decidido! Valentina anunciou animada, como se estivesse resolvendo algo simples como o que comer no lanche. Agora vocês podem se beijar de novo, porque eu vi que vocês queriam, mas ficaram com vergonha. Camila e eu rimos, meio constrangidas, meio aliviadas com a aceitação natural da Valentina. Que tal irmos ao parque comemorar nossa nova família?
Camila sugeriu, e a palavra família soou perfeita saindo da boca dela. Passamos a tarde no parque, Valentina correndo entre nós duas, pedindo para a mamãe Camila empurrá-la no balanço, pedindo para eu e Camila sentarmos juntas no banco como um casal de verdade. No caminho de volta, Valentina dormiu no colo da Camila no ônibus, e eu fiquei observando as duas. Minha filha confiante nos braços da mulher que eu amava. Camila olhando para ela com uma ternura maternal que me fez perceber que tudo estava encaixando no lugar certo. Odete, Camila sussurrou para não acordar Valentina. Eu sei que ainda vamos enfrentar coisas difíceis. Preconceito, dúvidas, medos. Eu sei, respondi, entrelaçando nossos dedos livres. Mas agora somos nós três contra o mundo. E isso me dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Quando chegamos em casa, minha mãe abriu a porta e imediatamente entendeu a situação. Valentina chamando Camila de Mamãe Camila. Nós duas de mãos dadas, o brilho diferente nos nossos olhos. Bem-vinda à família. Foi tudo que ela disse para Camila, com um sorriso caloroso. Naquela noite, depois de colocar Valentina para dormir, Camila e eu ficamos conversando baixinho no sofá da minha sala. Você tem certeza? Ela perguntou mais uma vez, passando os dedos pelos meus cabelos. Certeza de que é isso que você quer? Uma vida completamente diferente da que você planejou? Olhei para ela, para essa mulher que havia entrado na minha vida como uma chefe e se tornado minha salvação em todos os sentidos. Camila, eu passei 3 anos vivendo no piloto automático, só sobrevivendo. Com você, eu voltei a sonhar. Voltei a me sentir inteira. Selamos nossa decisão com um beijo suave, cheio de promessas e esperança. Quando Camila finalmente foi embora naquela noite, prometi que na segunda-feira conversaríamos sobre como lidar com nossa situação no trabalho, sobre o que as pessoas diriam, sobre todos os desafios práticos que nos esperavam. Mas naquele momento, deitada na minha cama com o coração cheio de amor e esperança, eu soube que havia encontrado minha pessoa. E que não importava o que viesse pela frente, nós três enfrentaríamos juntas. 6 meses depois, quando acordo de manhã com Camila ao meu lado, e Valentina correndo para pular na nossa cama gritando, "Bom dia, mamães!", eu ainda me pergunto como chegamos até aqui. A loja virou oficialmente nossa. Camila me fez sócia depois que decidimos assumir publicamente nosso relacionamento, enfrentando olhares curiosos e alguns comentários maldosos que não conseguiram abalar o que construímos. Valentina está na escola nova, contando orgulhosa para qualquer um que queira ouvir que tem 2 mães que se amam muito. E ontem ela me perguntou se eu e a mamãe Camila vamos ter mais bebês, porque ela quer ser irmã mais velha. Mudamos para uma casa maior, com jardim onde Valentina planta flores com Camila todos os fins de semana, e onde eu finalmente tenho um cantinho só meu para escrever, porque Camila descobriu meu talento para histórias e me incentivou a voltar a estudar. Às vezes, quando estou organizando a loja e vejo Camila ensinando alguma criança sobre um brinquedo educativo, ou quando Valentina corre para os braços dela depois da escola, eu me belisco para ter certeza de que não estou sonhando. Houve momentos difíceis, claro. Algumas noites em que chorei de medo de estar confundindo gratidão com amor, outras em que Camila duvidou se eu não estava apenas experimentando uma fase, e muitas conversas sobre como navegar em um mundo que nem sempre entende famílias como a nossa. Mas cada obstáculo que enfrentamos só nos fortaleceu mais. Cada preconceito que derrubamos nos ensinou que o amor verdadeiro não precisa de validação externa. Minha mãe se tornou a maior defensora do nosso relacionamento, sempre falando para as vizinhas sobre como Camila trouxe a luz de volta aos olhos da Odete. Hoje, quando olho para trás, para aquela menina de 20 anos assustada que entrou numa loja de brinquedos desesperada por um emprego, eu vejo uma mulher que teve coragem de se reinventar completamente. Descobri que não existe idade certa para descobrir quem você realmente é. Que o amor pode chegar de formas que a gente nunca imaginou e que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de acaso.
como uma vaga de emprego que se transformou na maior reviravolta da minha existência. Camila me ensinou que ser mãe não diminui minha capacidade de ser mulher, que amar uma mulher não me torna menos mulher, e que construir uma família não convencional pode ser mais sólido do que qualquer estrutura tradicional. Valentina, com sua sabedoria de criança, me mostrou que amor é amor, independente da forma que ele toma, e que aceitação genuína vem sempre do coração puro. E você, que acompanhou minha história até aqui, no meu lugar, teria tido coragem de deixar o coração guiar quando a mente dizia que era loucura? Teria arriscado a estabilidade que tanto custou para conseguir em nome de um amor que desafiava tudo o que você achava saber sobre si mesma? Às vezes, o maior ato de bravura não é enfrentar o desconhecido lá fora, mas ter coragem de olhar para dentro e aceitar quem você realmente é, mesmo que isso signifique reescrever completamente sua própria história. Me conta aí nos comentários. E se gostou da história, deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que você acha irá gostar dessa história.